Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuação à nossa primeira semana do módulo de desenho técnico 1 das nossas atividades pedagógicas não presenciais. Sou o professor Eduardo Tomasi e vou passar umas informações para vocês aí para a gente continuar o que a gente vinha falando no vídeo anterior. Uma pergunta importante é a gente saber para que serve o desenho técnico, qual é a razão e importância para se usar o desenho técnico nas nossas indústrias, nas, nas nossas atividades diárias, seja de engenharia, seja do engenheiro ou do tecnólogo, né? Para que a gente usa o desenho técnico, né? Então vamos imaginar como seria, dentro de uma indústria, vocês descreverem para alguém a execução de um determinado serviço ou de uma determinada peça através de uma descrição verbal. Imagine vocês descrevendo como faria para confeccionar uma prateleira dessa forma. Ah, a prateleira vai ter dimensão de tanto por tanto, vai ser usada uma barra de tal bitola, vai ser soldado os vãos da prateleira de tantos em tantos milímetros. Nossa, fica complexo de escrever, mesmo uma coisa tão simples como uma prateleira, que pode ser de madeira, de metal, de material que seja, né? Então, na descrição verbal, ela não se apresenta como uma forma de representar o desenho técnico muito boa, né? Ao menos é uma forma difícil de funcionar corretamente, né? E se nós tentássemos então, agora com a moda dos smartphones, se nós tentássemos uma fotografia, como é que eu pediria para alguém fazer uma prateleira por uma fotografia? E se não fosse uma prateleira, fosse um armário, como é que por uma fotografia eu representaria os detalhes internos de um armário? Como é que ela não tem, né? Ainda não tem fotografia de raio-x ainda, né? Então, ela também oferece obstáculos para que a gente consiga representar realmente uma coisa que a gente quer construir. Tem uma outra maneira, né? Eu posso entregar para vocês uma peça de exemplo, ó. Quero que vocês copiem. Mas e se for uma peça tão grande quanto o nosso amigo do desenho aí? Como é que eu vou transportar uma peça de um lugar para o outro? Como é que eu vou pedir para vocês confeccionarem um navio aqui em Caxias do Sul? Como é que eu vou fazer para trazer um navio de carga lá do porto de Rio Grande até Caxias do Sul para poder ser construído um navio? Ou mesmo na construção civil, que eu não. Como é que eu vou trazer um prédio para vocês me desenhar o prédio, para vocês construírem um prédio igual? Então, o modelo da peça, ou daquilo que a gente quer fazer, também apresenta uma série de dificuldades. É por isso que a gente usa o desenho técnico, porque o desenho técnico a gente consegue expressar nele todos os detalhes do que a gente quer fazer, seja uma peça minúscula, seja um edifício, um estádio de futebol, um navio de carga, um avião, a gente consegue no desenho técnico expressar essas questões todas aí. Tá? Então, o desenho técnico é uma forma de linguagem muito boa para esse tipo de expressão. Bom, mas vamos imaginar o seguinte: por que a gente tem que fazer desenho técnico? Por que a gente tem que aprender, né? Porque olha só esse desenho aqui, ó. Esse desenho foi um desenho feito num software de CAD, então ele não precisou de habilidade manual para ser confeccionado. Ele foi desenvolvido no software, as dimensões foram cotadas no software, eu consegui fazer. Só que o software, um software de CAD, e aqui vem a importância do desenho 1 lá no desenho 2, o software de CAD é uma ferramenta. Da mesma forma como uma chave de fenda, como uma furadeira manual, como uma caneta, a gente tem que fazer ela usar, né? A gente tem que usar e da forma certa. Então a gente pode achar esse desenho aqui um desenho bem bonito. Será que ele é bonito? Só que esse desenho aqui, ele não está correto. Esse desenho aqui, ele não corresponde às nossas normas de desenho. Alguém que olha esse desenho aqui pode se confundir e construir a peça errada. Então, é muito importante a gente saber as regras, as normas, as,
os detalhes do desenho que a gente usa, porque lá no software de CAD a gente manda ele construir a peça, a gente manda ele fazer essa representação que está nessa figura aqui. E a gente pode fazer ela errada. A gente pode fazer um desenho técnico que gere uma interpretação errada e, consequentemente, seja construído uma peça errada, um prédio errado, enfim, acontecem muitas coisas por aí, como vocês devem ver pelas nossas empresas aí também. Então, o desenho técnico, ele é todo baseado em normas. Essas normas, elas são confeccionadas por uma instituição chamada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela é responsável por padronizar normas de coisas muito simples até coisas muito importantes em desenho. Por exemplo, a primeira NBR que vocês enxergam ali listadas, a NBR 10582, ela trata da apresentação da folha para desenho técnico. É uma coisa que, como vocês vão ver, é uma coisa muito simples, mas ela traz uma padronização. Existem normas de desenho técnico, de dobramento das folhas, como é que a gente dobra essas folhas, tem coisas bem interessantes nisso aí. Como a gente usa as letras em desenho técnico, por que a gente evita usar aquelas letras com serifa, tipo aquele modelo de fonte que a gente adora botar nos nossos documentos lá no Word, da Times New Roman? Por que a gente evita esse tipo de letra? Quais são os impactos disso lá no desenho técnico? Aplicação de linhas, por que existe uma padronização de tipo de linha, largura de linha? Uso de escalas, cortes, achuras, indicação de superfícies, sistemas de tolerância e ajuste, a representação de roscas no desenho técnico é uma coisa importantíssima que a gente vai ver lá na parte dos parafusos, lá nos conjuntos. Como é que funciona a cotagem do desenho técnico? Por que ela tem uma padronização? Né? Todos esses detalhes importantes a gente vai ver dentro dos nossos conteúdos de desenho técnico. E a gente começa pela primeira norma do desenho técnico, a norma que trata das folhas de desenho. A gente ouve tanto falar, né, em folha de ofício, né? Mas a folha de ofício, ela é uma folha que segue a norma americana, então ela não aparece aqui. É uma folha que ela é um pouquinho diferente da folha do papel A4, que agora a gente já escuta mais falar nele, né? Mas que a gente não escutava até uns anos atrás, a gente só escutava falar em folhas ofício. Então a BNT, ela padroniza para uso no Brasil as folhas de desenho do formato da série A0, A1, A2, A3 e A4. Então todas elas a gente pode ver que elas estão desenhadas aqui. Então o formato A0 é esse formato grandão aqui. O formato A1, ele é metade do formato A0. O formato A2 é metade do formato A1 e assim por diante, como se a gente fosse dobrando a folha, né? Então esse aqui é o formato A0, o A0, que é esse de cima aqui, cortado no meio é o A1, o A1 cortado no meio é o A2, o A2 cortado no meio é o A3, o A3 cortado no meio é o A4 e assim por diante, tá? A folha 4 é aquela que a gente mais usa porque é o tamanho padrão que hoje a gente usa em impressoras e outras coisas. Aqui tem o dimensional, ó. O A0 841 de altura por 1189 de comprimento. Isso aqui equivale a 1 metro quadrado, então a folha zero ela tem 1 metro quadrado, tá? E as outras folhas vão sendo metade uma das outras. Então, ó, 841, 594, 420. Vai dar uma diferencinha, mas é por aí, tá? Esses tipos de folha, existe uma padronização referente à borda da folha e a área útil para o desenho técnico. Então, por exemplo, numa folha A4, a gente desenha dessa forma aqui. Ó. A folha tem 210 por 294, a gente deixa uma das margens a 25 milímetros, a outra margem a gente pode escolher, pode normalmente 5 milímetros no formato A4, essas três outras margens, 5 ou 10, dependendo da escolha que vocês querem fazer. E a gente vai ter ainda na folha aqui, a gente sempre vai ter um espaço por uma legenda. Essa legenda é aquele espaço da folha que a gente percebe que tem o logotipo da empresa, quem foi que desenhou, a informação
do material da peça, quantidade da peça. Aí tem uma série de informações que podem ser colocadas aqui. O que vai dentro da legenda não precisa seguir a norma. Agora, o tamanho, as informações do formato, isso segue a norma. Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma folha A4, né? Bom, a gente tem uma regra de dobra. Quando a gente tem uma folha A3, a folha A3 dobrada, ela tem que ficar no formato de uma A4. Então, para ficar no formato de uma A4, a gente tem que fazer duas dobras nela. Então, ela segue o comprimento de 420 por 297, mas dobrada, com as duas dobras aqui que são feitas, ela tem que ficar com o formato A4. Ela segue mais ou menos essas medidas aqui, a dobra, e as margens são a mesma coisa, vai ter 25 milímetros de margem aqui e 5 a 10 milímetros de margem nos outros sentidos. Formato A2, a mesma coisa, o A2 ele tem que ser dobrado e ficar num formato A4, mas aí eu tenho mais dobras, eu tenho uma dobra no sentido maior da folha aqui, eu tenho duas dobras nesse sentido aqui, sempre ficando desse jeito. Então a primeira dobra é assim, a legenda ficando visível aqui no canto inferior direito. E aí eu faço as bordas, né, sempre ficando a medida ali e resultando num formato A4 no final. A gente faz essa contradobra aqui, essa dobra para trás, para evitar de ter interferência com os furos para fixação nas pastas, tá? Então isso também, essa dobra também é importante. O formato A1, ele também, ó, vejo que ele dobra no meio aqui. Eu tenho aquela contradobra lá para não haver interferência com os furos. Eu tenho a margem de 25 nessa lateral, as outras margens. Eu tenho a legenda aqui. Então, quando eu dobrar esse desenho A1, ele vai ficar recolhido num tamanho A4 e a legenda vai ficar bem na frente. Então, se a gente olhar a sanfona aqui, a gente vê que a legenda fica bem aqui na frente. Ó. O carimbo ou a legenda tem que ser visível nessa parte aqui. Do formato A0 a mesma coisa, só que como ele é maior, ele vai ter mais dobras, né? Então eu tenho a contradobra aqui para evitar, eu tenho duas dobras nesse sentido e tenho muitas dobras nesse sentido aqui, para resultar num formato A4 também, tá? Então a parte de folhas, além de ter uma padronização dimensional, ele tem uma padronização das margens e ele tem a padronização também do sistema de dobra para sempre eu ter a legenda visível e ter todos os formatos recolhidos num tamanho A4. Facilita a armazenagem, facilita o envio para outros setores. Bom, tem vários benefícios desse tipo de dobra aqui. O arquivamento, enfim, tem muitas coisas mesmo, tá? Uma outra coisa que também a gente leva muito em consideração, levava mais antigamente, é a questão do lápis ou do grafite, né? A gente utiliza grafites e lápis, eles têm, você já deve ter percebido que às vezes aparece um número aqui na parte de trás do lápis. E esse número aí diz respeito a dureza do grafite. Então, por exemplo, quando a gente tem um lápis que é comum a gente ver que é o HB, ele é um lápis de dureza média. Se a gente pegar um lápis que vai aqui para por exemplo, esse aqui que é um 6B, ó, ele é um lápis que tende a ser muito macio, ou seja, fazer um risco muito escuro, muito grosso. E se a gente às vezes encontra um lápis lá, um 6H, e a gente pensa assim, pá, que porcaria de lápis, não escreve nada. Claro que ele não escreve, porque ele tem um grafite com uma dureza maior, né? Então isso é importante até você saber na hora que compra o grafite, porque daqui um pouco o grafite da lapiseira não é HB, ele é um grafite H, ou seja, um grafite extremamente duro. Vocês vão ter dificuldade de escrever no caderno de vocês com ele. Ou vocês vão usar um grafite muito macio, que vocês vão ver que qualquer coisa que vocês escrevam, a lápis vai borrar. Tá? Então, isso aqui se usava bastante quando a gente fazia desenho técnico à mão, né? Mas é sempre importante vocês saberem que o lápis existe diferença da dureza do grafite dos lápis e, consequentemente, dos grafites de lapiseira também. Quando a gente faz o desenho, é bom observar como a gente faz o traçado, principalmente quando a gente usa régua. Vocês já devem ter percebido que às vezes a gente usa uma régua para fazer um traçado e a gente acaba
deixando o nosso traçado ficar muito distante da borda da régua. Isso tem a ver com a posição que a gente usa a lapiseira ou o lápis, né? Outro detalhe importante para a gente encerrar essa introdução é a questão da caligrafia técnica, né? Se vocês compararem esse texto aqui em cima, escrito em letra cursiva, e vocês compararem esse texto de baixo, escrito em letra de caligrafia técnica, né? Vocês vão perceber que é muito mais fácil interpretar esse tipo de texto do que esse tipo de texto aqui em cima. Por isso que existe uma norma específica que padroniza o tipo de escrita, o tamanho de letra. Isso lá no software fica muito fácil de fazer. Porém, manualmente fica bem trabalhoso, né, para algumas pessoas aí conseguir desenhar essas letras, escrever desse tipo. Então aqui vai ficar só como um exemplo para nós esse tipo de escrita aplicada em desenho técnico. Eu encerro essa parte aqui, a gente vai para as atividades mais práticas daqui um pouquinho. Um abraço e até mais.